Chega mais torcida alvinegra, torcida gloriosa, ligada aqui no Plantão Glorioso desse sabadão, nossa segunda edição. Nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro deles é a permanência de Luiz Oyama no Botafogo. Oyama que recebeu sondagens de duas equipes da Série A, uma delas da parte de cima da tabela, segundo seu próprio empresário, mas preferiu permanecer no Botafogo. Bom, falou até dos interesses, né, do Luiz Oyama, dos próprios empresários em sair do Botafogo para jogar no exterior. Você deve estar pensando assim, pô, mas com essa bolinha que ele jogou contra o CSE vai jogar onde? Não, calma, não é na Europa. O desejo do Luiz Oyama e dos seus representantes é que o jogador atue no futebol japonês, já que o atleta tem ascendência japonesa. Então a gente vai falar aí dessa questão do contrato do Luiz Oyama com o Botafogo, enfim. E outro assunto é sobre essa reformulação no Botafogo que já começou. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jorge Braga e Lênin Franco vêm trabalhando ativamente para conseguir recuperar o clube, tá? E tanto na captação de patrocínios, como também na questão da organização das dívidas, do Botafogo, né? E aí a comparação com dois clubes que fizeram isso, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense, né? Mas vamos lá, falar sobre esses dois assuntos. O primeiro é o Luiz Oyama. Luiz Oyama tem contrato com o Botafogo até final do ano, emprestado pelo Mirassol. Não há no contrato do Luiz Oyama uma cláusula de compra, né, pelo Botafogo, mas há uma cláusula de prioridade caso haja uma oferta de algum clube, há uma prioridade para o Botafogo cobrir essa oferta. Então vamos supor que o Kashima Antlers ofereça uma fortuna pelo Luiz Oyama, o Botafogo teria a prioridade de cobrir a oferta, claro que não iria cobrir, né? Então o Luiz Oyama sairia do Botafogo e o Botafogo não receberia nada por isso, mas o objetivo, na verdade, do Botafogo é subir para a Série B, e aí a gente faz, é subir para a Série A, Deus me livre que Série B, subir para a Série A, e aí no final do ano a gente faz um balanço, né, de quem é que fica, quem é que sai, quem é que tem condições contratuais de renovar empréstimo, então e por aí vai. O Luiz Oyama, muita gente acha que foi um jogador supervalorizado, atuou em algumas partidas, atuou muito bem, tem um bom toque de bola. Em outras partidas, errou tudo que tentou, como foi o caso do jogo contra o CSA, foi um dos piores em campo, né? Mas não dá para você supervalorizar um atleta por 4 partidas boas, né? E também não dá para você destruir o atleta por 1, 2 partidas péssimas, né? É preciso ver o rendimento médio do jogador, né? Quantos passes ele acerta no jogo, quantos desarmes ele faz no jogo, qual é a média, né, de passes em direção ao gol que o atleta tem, né, pelo menos em 4, 5 jogos. Isso a turma do Fogo Stat e do Tática Alvinegra lá no Twitter fazem muito bem, né? Então assim, para que você possa contar com um jogador, é preciso fazer uma análise dos números, mas também é preciso fazer uma análise real de desempenho, né? O desempenho do Oyama foi péssimo contra o CSA, mas foi bem produtivo em outras partidas, né? Agora, vale a pena fazer loucuras? Não. Não acho que vale a pena fazer loucuras pelo Luiz Oyama, né? O contrato é de empréstimo. Se não houver nenhuma oferta pelo jogador, especialmente do futebol japonês, né, e o Botafogo fizer uma oferta e comprar parte do passe do Luiz Oyama, ok. Loucuras não. Loucuras. Acho que por ninguém nesse elenco vale a pena o Botafogo fazer loucuras, né? Então o jogador fica até final do ano, recusou aí propostas, um dos clubes, desconfio que seja o Fortaleza, tá? Tá na parte de cima da tabela, estava de olho em alguns jogadores do Botafogo, né? Mas recusou e está certíssimo. Fosse o líder do campeonato. Eu acho que ele tem um processo no Botafogo, ele iniciou um processo, é titular agora, tem a chance de provar como jogador titular do Botafogo o seu valor para poder realizar os seus sonhos, jogar no Japão. Então jogue bem no Botafogo para que você apareça para o futebol japonês, né? Acho que se ele se transferisse para qualquer clube da Série A, principalmente da parte de cima da tabela, eu não sei se ele seria titular, né? Porque ele não era titular nem no Botafogo. O Pedro Castro é o titular da posição, está machucado e entrou o Oyama, não é isso? Sobre reformulação do Botafogo, galera, essa reformulação que começa lá dentro, nas estruturas, né? Esses dois CEOs, o Lênin Franco não é CEO do Botafogo, mas foi CEO do Bahia, né? O Jorge Braga e o Lênin Franco, trabalhando juntos, já conseguiram a organização das dívidas cíveis do Botafogo, né, para pagamento em fila,
não tem essa coisa da penhora doida mais. Já conseguiram 2 patrocínios para o Botafogo, patrocinadores Estrela Bet e a de fornecedora a proteção veicular, não é isso? A de proteção veicular, me fugiu agora o nome, né? Que assinou com o Botafogo ontem, não é isso? Halpic, é isso? Esqueci. Enfim, são 2 patrocínios, um para o calção e o outro para as mangas, né? Que já fazem o Botafogo tentar uma desasfixia financeira. Isso vai resolver? Claro que não. O Botafogo precisa de muito dinheiro novo, né? O investimento na base, obviamente, é um fator que traz dinheiro novo. Não sei se vocês repararam que o Botafogo renovou com todos os jogadores promissores da sua base, já olhando lá na frente. Não é isso? E olha para os exemplos aí, galera. Os 2 últimos clubes que não têm metade do tamanho do Botafogo e que se organizaram financeiramente. Um se transformou em SA, né, que é o Bragantino, que é uma empresa-clube, não é nem clube-empresa, né? O Bragantino é uma empresa-clube. O Red Bull que tem várias franquias pelo mundo, né? E o outro é o Atlético Paranaense, que sem torcida, é uma torcida minúscula, né? Sem arrecadação, sem grandes arrecadações, o plano de sócio, essas coisas e tal. É uma torcida pequena, só tem torcedor em Curitiba mesmo, né? Então, conseguiu se reerguer, conseguiu, conforme o próprio eterno presidente lá do Atlético Paranaense falou, né, Petralha, que ele transformou o Atlético Paranaense num time de rua em um time que compete nacional e internacionalmente. Bom, isso aí eu não sei, são palavras dele, mas que o Atlético Paranaense era uma equipe insignificante para o futebol brasileiro até os anos 2000, isso era, né? E aí foi campeão brasileiro em 2002, foi campeão sul-americana, foi campeão da Copa do Brasil, está sempre disputando o Campeonato Brasileiro, quando não lá em cima, sempre no meio da tabela, e tá aí para mais uma final sul-americana, tá à beira de mais uma final sul-americana, ganhando do Peñarol o primeiro jogo 2-1 lá no Uruguai. E a final, meus amigos, da Copa Sul-Americana é Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Isso é um exemplo do Botafogo, que basta trabalhar sério na estrutura financeira do clube, reorganizando dívidas, transformando-se logo em SA, para que os frutos sejam colhidos. Você vê aí o Red Bull Bragantino colhendo um fruto 3 anos depois. Você vê o Atlético Paranaense está colhendo frutos aí há 2 décadas, né? Mas para isso precisou trabalhar direitinho, né? Levar a sério a questão do pagamento das dívidas e especialmente ter ações que envolvam o dinheiro do torcedor, porque o torcedor sempre rasgou dinheiro no Botafogo, né? Então agora que nós estamos vendo aí medidas para que o dinheiro do torcedor seja valorizado, e muito mais do que o dinheiro do torcedor, o dinheiro de investidores. É isso que a gente quer ver no Botafogo, para que a gente não olhe para uma Copa Sul-Americana e veja 2 equipes do tamanho de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino disputando e o Botafogo fora, tá? Enfim, queremos viver 93 de novo. Tá certo, galera? Fico por aqui, um grande abraço, saudações alvinegras.